amigos! Bom dia! Retomando aqui nossas lives, mais de 40 dias, né, sem a gente se falar. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024. E aí, já começamos o ano de 2024. Rápido, né? Pois é. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Jorge Ramos. Jorge, passe o rodo. Vamos passar o rodo, seu Jorge, 2024 agora, se Deus quiser e Ele quer. Agradecer, claro, primeiro a Deus por estarmos todos bem, com saúde e aqui, podendo falar para vocês sempre sobre a nossa Kissamã de verdade. Então, vamos dar início à nossa live? Antes também agradecer a todos vocês, aos amigos aí, amigos do grupo Juntos Somos Mais Forte, amigos, aqueles amigos que estão saudosos das nossas lives e sempre me perguntam, e aí, Alexandra, parou? Vai voltar? Quando é? Que intervalo é esse? Está muito longo, mas que infelizmente não podem estar assistindo, né, ao vivo, mas que depois sempre assistem, mandam sugestões, mandam informações. Um abraço a todos vocês. E muito obrigada sempre pelo carinho, pela confiança e pelo apoio incondicional. Bom, vamos lá, que hoje a nossa pauta está extensa, claro, né? Esse período todo sem fazer live, a nossa última live foi dia 15 de dezembro, estou vendo aqui na minha anotação, então, de fato, a gente está um bom tempo sem se comunicar. Então, como eu faço sempre, falo sempre da arrecadação. Gostaria aqui de estar passando para vocês quanto foi arrecadado do ano de 2023, mas até agora a certidão do mês de dezembro não chegou na Câmara, então a gente só tem uma estimativa aí de arrecadação de mais de 500 milhões de reais no ano de 2023. Porém, nós temos a informação da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, que foi enviada para a Câmara, que no ano de 2024 nós teremos assim estimado, e é uma estimativa por baixo, mais de 465 milhões de reais. Então, um governo que já arrecadou mais de 2 bilhões e meio, seguramente. Nós estamos falando de 2 bilhões e meio nesse governo e que entregou muito pouco ou quase nada para a população, né? E é justamente esse o nosso trabalho. Fiscalizar o investimento desses bilhões da segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, em ações de políticas públicas que realmente transformem a vida da população para melhor. E é nesse ritmo, nessa toada, com esse objetivo, que nós vamos, no ano de 2024, continuar trabalhando com muito afinco. Então, vamos lá. Já mostrei aí a imagem da arrecadação para vocês. Não posso deixar de falar desse Natal Luz, né? Pífio, né, com uma programação que atrapalhou em muito o comércio da cidade, o turismo da cidade. Nós gastamos aí mais de 320 mil reais. Eu vou repetir. Nós gastamos mais de 320 mil reais em decoração de Natal, só em decoração. Eu estou falando só da decoração, né? E nós vimos esse resultado horroroso aí na cidade. É para lamentar, e a gente não pode esquecer, porque isso foi dinheiro público, essa casa do Papai Noel aí, cujo aluguel custou 60 mil reais, né? E nós passamos o Natal, enquanto outras cidades atraíram aí vários turistas com uma decoração maravilhosa, nós tivemos esse Natal horroroso, promovido nessa gambiarra aí. Isso aí é instalação elétrica ali no poste, lá em Barra do Furado. Deveria ter uma árvore de Natal e não tinha, foi retirada. Isso aí é Barra do Furado, né? Essa árvore de Natal deveria ter e não teve. Então, dizer para vocês que isso aí custou 320 mil reais. E o ano de 2024 começou, gente, e a gente começou com... Olha que tristeza, é muita gambiarra, muita coisa... Esse Papai Noel aí já pertence à prefeitura, inclusive eu, quando estive presidente da fundação, que mandei fazer esse Papai Noel. Então, está aí 320 mil reais só em decoração e iluminação natalina. Então, vamos lá. O ano de 2024 começou e nós começamos o ano de 2024 com os velhos problemas, principalmente, notadamente, as obras intermináveis, obras que começam e não terminam, obras caríssimas, obras que recebem suscetivos, aditivos
e não terminam e influenciam diretamente na vida da população, sobretudo e notadamente com relação à mobilidade das pessoas. As pessoas convivem com essas obras na porta das suas casas, ficam inviabilizadas de sair, né, de entrar, de sair, convivem com poeira, com transtorno, com barulho, e obras essas. E vamos abrir uma live, produção? Nós vamos aqui, compromisso com vocês, está aqui Gustavo, Presunto, seu Henrique, obrigada pela presença. Nós vamos fazer uma live, a próxima live nós vamos mostrar todas essas obras inacabadas desse desgoverno, tá? Vamos fazer um esforço aí, hercúleo, contando com os amigos, para fornecer imagens, e nós vamos fazer uma live e mostrar para vocês para onde estão indo os milhões do município, nessas obras intermináveis, superfaturadas, que são concedidos inúmeros aditivos naquela dinâmica, naquela engenharia descrita no áudio da xícara. Mas na próxima live a gente vai mostrar para vocês essas obras, o pessoal está pedindo muito, né, para a gente denunciar isso. Eu já fiz vários ofícios solicitando informações, mas como vocês sabem, meus ofícios não são respondidos, e lógico, a gente aí tem que dar conta disso para os órgãos de controle externo, que são o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Eu preciso chamar a atenção para vocês da saúde. A saúde de Quissamã hoje vivencia o seu pior momento da história. Nunca antes da história do nosso município a gestão da nossa saúde esteve tão mal. E eu posso afirmar isso com muita propriedade, como conhecedora de gestão em saúde, como uma pessoa que tem formação em gestão de saúde. Nós nunca tivemos uma gestão tão ruim. E isso, claro, se reflete nos serviços prestados pela saúde do nosso município. E eu estou recebendo, não só eu, mas outros vereadores também, vereador Leone, inclusive, tem feito essa fala. Oi? Está na live? Leone, um abraço para você. O vereador Leone está aí nos assistindo na live. E o vereador Leone também, sobre o centro de especialidades. E dizer para vocês que o centro de especialidades, a última reforma que aquele prédio sofreu foi em 2011, quando nós reformamos e ampliamos as instalações do centro de especialidade. Mas o problema do centro de especialidade não é só estrutural, não é só físico, ele também passa por uma crise de gestão. E aí o que nós vemos lá? Nós vemos as pessoas sofrendo atrás de uma consulta, de um exame, esperando horas por uma consulta. Muitas vezes o profissional não vem, ou quando vem na próxima semana, todas as pessoas que estavam agendadas são remarcadas para a semana seguinte. Profissionais que atendem mais de 40 pacientes, 45 pacientes, e é humanamente impossível um profissional atender 45 pacientes, fazendo anamnese, enfim, e dando a atenção que deve ser dada a um paciente. É humanamente impossível o profissional fazer isso, mas isso está acontecendo com muita reclamação, as pessoas aguardando naqueles corredores sem ventilador, sem climatização, sem água, enfim, suplicando por uma senha e suplicando por um exame. Eu estive no centro de especialidade essa semana, por 2 dias, verificando essas informações, inclusive na hora do almoço, e eu gostaria de passar para vocês essas imagens. São imagens feitas essa semana. Aliás, eu gostaria de destacar a vocês que todas as imagens que eu vou exibir aqui, principalmente dos prédios públicos, elas foram captadas essa semana. Eu tenho essa preocupação, né? Essas são as condições do centro de especialidade, da segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, e que deveria ser investimento, mais de 100 milhões anualmente na saúde. Como vocês podem ver, falta em muito, inclusive o dito acolhimento. Essa aí é a foto do arquivo. Nesse arquivo, onde os profissionais trabalham sem ar-condicionado, sem climatização, nesse calor, e está calor para todo mundo, está calor para os pacientes, mas está calor também para os profissionais que trabalham lá no centro de especialidade. E a gente tem que ter essa sensibilidade e essa atenção com as pessoas que lá trabalham, os funcionários públicos, que estão com mais de 47% de defasagem salarial, que vão para esse calor, para esse prédio sem qualquer condição
trabalhar e tentar dar o seu melhor, mas é humanamente impossível isso acontecer também. Então a gente tem que olhar o lado do paciente, mas olhar do outro lado e ver quem é as pessoas que estão ali e muitas querendo fazer o seu melhor, mas sem condições nenhuma de trabalho. Então essa é a realidade do Centro de Especialidade Benedito Pinto das Chagas, que é um importante equipamento público de saúde desse município, mal gerido e entregue às moscas. Eu gostaria de mostra a indicação que nós fizemos, o presunto. Aí eu fiz novamente mais uma indicação, pedindo à prefeita a reforma o mais rápido possível para não só a reforma, mas a climatização e o pronto atendimento para a melhoria do centro de especialidades. Eu gostaria aqui de mostrar a vocês essa semana, e foi isso também que me motivou a estar no centro de especialidades. Eu tenho recebido muitas reclamações com relação à marcação de exames e procedimentos. Mas, sem dúvida, o campeão de reclamações são os exames contratados pela Clínica Médica Conceição de Macabu. Essa empresa, que fica na cidade de mesmo nome, ela realiza exames de colonoscopia e endoscopia aqui no nosso hospital. Ou seja, nós pagamos a empresa para utilizar a estrutura do nosso hospital, ou seja, isso é menos um gasto para essa empresa, porque ela utiliza toda a capacidade instalada do município, que é o hospital, né? Luz, o espaço, o prédio, funcionários, né? Porque ali tem recepção, tem guardas, enfim, para realizar esses exames aqui. E nós temos vários relatos de pacientes que estão sofrendo, precisando de uma colonoscopia, de uma endoscopia, para fechar um diagnóstico, e diagnóstico, muitos deles, que podem ser um CA, um câncer, ou algo tão grave quanto, e que estão sofrendo à espera de um exame. E eu gostaria de mostrar para vocês esse relato. Bota aí, presunto. Meu nome é Venilda Cabral Pinto, sou moradora de Piteiras. Eu estou aqui para reclamar sobre um exame meu que está vai e vem. Foi a primeira vez, está desde outubro nisso aí. Eu fui marcada, eu fui para lá às 4 da manhã, fiquei lá esperando e nada. Quando foi 8h30, foi a hora que a moça virou para mim e falou: não, hoje não tem exame de endoscopia. Aí eu perguntei: e quando tem? Eu não sei. Isso tem que saber lá no centro de especialidade. Quer dizer, aí remarcaram o meu exame de novo, para o dia 20 de janeiro. Quando foi 2 dias antes do meu exame, ligaram para mim avisando que o exame foi suspenso. Que foi o médico que suspendeu, que ele não pôde vir. Quer dizer, a segunda vez. Agora remarcaram de novo para o dia 6 de fevereiro. Tá bom, estou toda contente que eu ia fazer meu exame, mas o que aconteceu? De novo foi desmarcado o meu exame. Isso daí tá uma pouca vergonha. Será porque a gente é idosa? A gente não tem o direito de ser tratado como gente? Será que os mais novos, os melhores são os bonitões que são atendidos? E a gente que é mais sacrificado não pode? Ele joga a gente pro canto? A saúde está uma bagunça, está uma maior bagunça. E não é só eu que estou reclamando, não, várias pessoas. Está todo mundo nesse mesmo dilema. Quando a dona Venilda disse que esteve lá, chegou às 4 da manhã e somente às 8 horas da manhã foi avisada que não teria o exame, ela foi para o hospital. Detalhe, ela foi para o hospital em jejum, ficou aguardando o exame, somente 8 horas da manhã, disseram a ela que não poderia ser feito porque o médico não iria. Ela então, isso foi em outubro, ela então aguardou o outro agendamento, que seria em janeiro. Em janeiro, 2 dias antes, tiveram aí a decência de ligar para avisar que o médico não viria. Marcaram para agora 6 de fevereiro e novamente deram a mesma notícia que o médico não viria. Veja bem, eu gostaria de explicar para vocês que nós não estamos contratando um médico.
ou 2 médicos, nós estamos contratando uma empresa. E não especificamente aquele profissional. Então, se aquele profissional não pode vir, a empresa tem a obrigação de mandar um outro médico para realizar os exames. Que isso fique bem claro, porque o que é passado para os pacientes, inclusive eu ouvi isso no centro de especialidade, a culpa não é da prefeitura, a culpa só é da prefeitura. E vocês, contratados, funcionários, não falem isso para a população, porque vocês estão incorrendo num grave erro. A culpa é sim da prefeitura. Torna a dizer, nós estamos contratando uma empresa e não um profissional. E nós não temos que ficar à mercê dos problemas do profissional que não pode vir ou que teve algum problema, porque todo mundo tem problema, mas porque a gente está contratando uma empresa e a empresa tem obrigações para cumprir. Que isso fique bem claro. E essa cidadã, que é uma idosa, inclusive, e deveria ter prioridade no tratamento, ouviu secretária de saúde. E foi isso que eu lhe ensinei, parece que a senhora não aprendeu, né? Essas pessoas, as pessoas com doenças raras, as pessoas, os idosos, as pessoas, os PCDs, eles têm prioridade no atendimento. Essa senhora está aguardando um exame e o pedido dela fala em uma úlcera gástrica com epigastralgia, que são dores abdominais fortíssimas. Ela está à base de medicamentos com fortes dores abdominais, porém ela não pode fazer uso de qualquer medicamento porque ela tem úlcera, né? E precisa fechar um diagnóstico e está padecendo para fazer um exame que nós pagamos e eu vou mostrar a vocês. A Clínica Médica Conceição de Macabu é uma das empresas que está envolvida na Operação Damas de Espadas. Foi uma empresa contratada pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, que inclusive ensejou uma ação de busca e apreensão na própria clínica e contra a ex-secretária de Saúde do município, atual vereadora Simone Flores. Então, é muito sério, porque sobre essa empresa pesam inúmeras suspeitas e investigações policiais. E eu gostaria de mostrar para vocês a planilha aí, o valor dos exames. Mostra aí para o presunto, por favor. Eu estou mostrando para vocês agora uma publicação de 1º de fevereiro de 2024. 1º de fevereiro de 2024. Nós acabamos de contratar novamente a mesma clínica por quase 2 milhões de reais. Se vocês prestarem atenção no primeiro item, a endoscopia, o valor da endoscopia, o valor unitário está saindo a R$ 487. O valor da colonoscopia está aí bem claro para vocês. Está vendo aí? Está saindo a R$ 1.474. Se vocês consultarem a qualquer clínica particular, vocês vão ver que custa o mesmo valor, cerca de R$ 500 ou R$ 450. Volta para mim, presunto. Só que quando você compra o exame em quantidades, esse exame é muito mais barato. E detalhe, quando você vai fazer esse exame na clínica, você usa as instalações da clínica, você usa a luz da clínica, você usa toda a infraestrutura e capacidade instalada de uma clínica. Esse exame comprado em quantidade e sendo realizado nas instalações do nosso hospital, ele deveria ser muito mais barato. Então, além do preço continuar absurdo, como a promotora de justiça apontou, né, nós não temos controle sobre a quantidade de pessoas que realizam esses exames. E eu gostaria de mostrar para vocês isso. Mostra aí os 14 milhões pagos a essa empresa. Essas são as sucessivas contratações da mesma clínica. E eu estou botando para vocês paulatinamente, que é para vocês verem, que isso tudo, inclusive, está dentro da minha representação ao Ministério Público, tá? E está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público. Já ensejou um pedido judicial de busca e apreensão, e essa é a planilha total. Para nessa imagem aí. Esse é o valor total do contrato desse governo com essa clínica. R$ 16.189.961. Eu vou repetir. Mais de 16 milhões de reais para a realização desses exames. Volta para mim.
é para todo mundo em Quissamã ter feito pelo menos uma endoscopia e uma colonoscopia. Não é não, seu Henrique? 16 milhões de reais. E a dona Venilda tem que ficar esperando a boa vontade da clínica para quando vai realizar a endoscopia dela. Se isso não lhe toca, se isso não lhe incomoda, se você acha isso normal, de fato, você merece esse desgoverno. Se você bate palmas, se você concorda, se você apoia isso, realmente você não teme a Deus, você não se importa com o outro, você não tem empatia. E você não pensa que amanhã pode ser você ou um dos seus agonizando para ter um diagnóstico, para cuidar da sua saúde, o bem mais precioso que nós temos. Então fica esse recado meu, principalmente para essas pessoas que estão brincando de gerir saúde na cidade. E vai um outro recado: a conta de vocês vai chegar. Disso vocês podem ter certeza, porque essa vereadora aqui não vai descansar enquanto isso não for revelado publicamente para as autoridades. Bom, bota aí, por favor, a matéria no mesmo tópico, bota aí a matéria do jornal O Dia, que resolveu publicizar a minha emenda impositiva e destacar o que é óbvio, que é a crise aguda na distribuição de remédios nessa cidade. Aliás, a crise, e eu posso chamar de crise de outras coisas mais, não só a distribuição, mas a compra também de medicamentos. Nós gastamos milhões, isso foi divulgado pelo jornal O Dia, e nós gastamos milhões na saúde e a população ainda está padecendo com a compra de medicamentos. E aí o que eu fiz? Eu destinei todo o valor da minha emenda impositiva, que é mais de 384 mil reais, para a compra dos equipamentos de endoscopia e colonoscopia. Porque, veja bem, nessa lógica, se eles usarem o valor da minha emenda impositiva para a compra desses equipamentos, nós vamos economizar esses milhões que são pagos em contrato. E aí basta pegar esses milhões que são pagos nesse contrato de endoscopia e colonoscopia e comprar remédio para a população, se o problema for falta de recursos, porque a gente sabe que não é. Mas vai sobrar recursos para investir mais na saúde. Então, fiz essa indicação. A prefeita nunca, essa emenda impositiva, que legalmente deve ser cumprida pela prefeita, mas a prefeita nunca se dignou a cumprir uma emenda impositiva que eu coloco. Ela gosta muito de emendas de deputados, de receber emendas, mas de cumprir emendas de vereadores, principalmente, especialmente, especificamente dos vereadores da oposição, ela não cumpre. Sabe por quê, seu Henrique? Porque não quer dar moral para a gente. Porque se cumprir a nossa emenda impositiva, óbvio, a gente vai divulgar isso. Então, ela não quer evidenciar meu trabalho. Mas como eu não preciso, né, da prefeita e de seus vassalos para ter evidência no meu mandato parlamentar, graças a Deus, porque eu trabalho com a verdade e eu trabalho fazendo o que o vereador deve fazer. E isso, naturalmente, é visível, é visibilizado, as pessoas enxergam, né? Então, lamentar, porque várias emendas impositivas que coloquei há 7 anos nesse governo não foram cumpridas, e essa provavelmente vai ser mais uma, porque é muito mais interessante para esse governo continuar contratando os serviços, como, por exemplo, o de ultrassonografia, de ultrassom. Ontem, Gustavo, uma amiga minha me relatou que ficou horas naquela galeria aguardando para fazer uma ultrassom. E ela falou: Alexandra, eu fiquei o dia inteiro. E quando eu saí, já mais de 5 horas da tarde, ainda tinham mais 10 pessoas para serem atendidas. Nós já gastamos, e eu não tenho agora aqui de cabeça o valor total desse contrato que a gente tem com essa empresa que fica dentro da galeria. Mas o que vocês podem ter certeza é que desde o ano passado,
foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde R$ 165 mil da deputada federal Cris Tonieto para a compra do aparelho de ultrassom para ficar no hospital. Não só para fazer os exames, mas para atender os pacientes que chegam na urgência, na emergência do hospital e precisam fazer um ultrassom. Como vários já chegaram ali e tem que ir para Macaé para fazer um ultrassom quando a clínica está fechada, porque não tem um aparelho de ultrassom. Ou quando a clínica está aberta, bota o paciente na ambulância e leva para aquela clínica, expondo o paciente de todas as formas, inclusive a outras doenças. E por que não compra ultrassom? Se essa vereadora já conseguiu dinheiro com a deputada federal, o dinheiro já está depositado, porque para eles é interessante manter os contratinhos. Se é que vocês estão me entendendo. Fala, Gustavo. Desde o ano retrasado, ano passado, sim, ele está me corrigindo. Desde o ano retrasado que entrou o dinheiro do aparelho de ultrassom. O ano passado entrou o dinheiro que eu consegui, R$ 400 mil, para a compra de um aparelho de videolaparoscopia, que é para fazer aquelas cirurgias sem cortar a pessoa, né? Eu consegui R$ 400 mil com a mesma deputada Cris Tonieto, para o centro cirúrgico. E como é que eu soube que precisava desse aparelho? Porque quando eu estava no centro cirúrgico, sendo sedada para fazer uma cirurgia, os cirurgiões me pediram uma emenda, para conseguir uma emenda para comprar esse aparelho. Os 2 cirurgiões que me operaram e mais um anestesista me pediram para conseguir uma emenda. Eu consegui, o dinheiro está na conta e até agora nada. E esse é o governo que gere a pior saúde do estado do Rio de Janeiro. E eu digo a pior porque quando o município não tem recursos, a gente já pode até acreditar a ausência, né, de serviços médicos e de atendimento, a falta de dinheiro. No nosso caso, nós temos muito dinheiro, mas nós não temos gestão. Então, por isso, para mim, é o pior. Então, já mostrei aí a matéria do Jornal Dia. Eu gostaria também de dizer que a minha emenda impositiva, né, ela vai gerar aí uma economicidade para a compra desses exames. Gostaria que você mostrasse aí, Presunto, a matéria do Jornal Dia, a emenda impositiva, você já mostrou a emenda impositiva, já mostrou aí a matéria do Jornal Quissamã sobre a Clínica Médica Conceição de Macabu, só para vocês rememorarem, isso está na página do Jornal Quissamã. Vocês podem ir lá e saber melhor sobre essa investigação que está em curso. Vamos lá falar da taxa de iluminação pública. Em dezembro, ao apagar das luzes, senhoras e senhores, a prefeita mais uma vez aumentou a nossa taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública é aquele valor que você paga na sua conta de luz e muitas vezes você não percebe, porque ela está embutida ali. E se você não pagar, obviamente, você tem a luz cortada. Então, é uma taxa embutida dentro da cobrança de uma concessionária, que é a Enel. Então, você não pode se negar a pagar. E a prefeita aumentou a taxa de iluminação pública, está aí na sua tela, no dia 20 de dezembro, às vésperas do Natal. E nesse governo nós já tivemos 35,75% de iluminação pública. O que está aí na sua tela? Está a minha conta de luz, né? E aí eu estou mostrando para vocês que eu pago R$ 58,00 de taxa de iluminação pública na minha conta e na conta de vocês está a mesma coisa, basta vocês identificarem. Volta para mim. O detalhe é que na frente da minha casa não tem luz. O poste, quando a luz acende, parece rave, fica piscando. E eu, inclusive, tive que botar um refletor no meu portão por medidas de segurança, né? Que a prefeita sabe muito bem, porque eu botei um refletor no meu portão para poder ter mais segurança. Porque o poste que fica na frente da minha casa, a luz não funciona. E essa realidade não é só no condomínio Vivendas do Canal, onde mora o vice-prefeito, onde mora o secretário de Agricultura, onde mora o vereador Marcinho Peçanha, onde mora a vereadora Alexandra, onde mora o ex-prefeito Armando Carneiro, não. Essa realidade é a realidade de toda Quissamã. E aí vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a senhora prefeita Maria de Fátima gastou mais de 2,5 milhões em compra de lâmpadas LED, dizendo que ia baratear a sua conta,
a sua taxa de iluminação pública. Eu estou mentindo? Não, né? Então, tá aí. Isso são as demonstrações das compras de lâmpada LED. Mais de 2,5 milhões foi comprado em lâmpadas de LED para colocar em via pública. O detalhe, volta para mim. O detalhe é que eles compraram lâmpadas caríssimas de LED para botar nesses postes com essa fiação precária, seu Henrique, né? É a mesma coisa se você comprar uma Ferrari para andar naquela estrada ali que vai para o farol, né? Você tem que, obviamente, refazer toda a parte elétrica para colocar essas lâmpadas. E não colocar essas lâmpadas nesses postes caindo aos pedaços com essa iluminação, com essa rede elétrica toda precarizada. Vai acontecer o que está acontecendo em Quissamã. Essas lâmpadas ficam piscando, igual rave. Não é mesmo? A rua está em bolha, assim. Exatamente, é o que está acontecendo em Quissamã inteiro. Mas essa prefeita que aumentou o seu IPTU em 100%, que criou uma taxa de lixo para você pagar, empurrado, goela abaixo, numa votação clandestina na Câmara Municipal de Quissamã, né? Essa prefeita que aumentou em 37% a taxa de iluminação pública, essa prefeita ela quer botar você para pagar uma conta de água dobrada e criar mais uma conta para você pagar, que é a conta do esgoto, né? Essa prefeita é a prefeita que está agora, no ano de 2004, fazendo comício, como nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Já que a gente falou da conta que ela queria botar a gente para pagar, que ela quer botar a gente para pagar, vamos falar, prefeita, não foi falta de aviso, prefeita. A senhora é uma piada ambulante. A senhora, e eu já falei várias vezes aqui, eu já fui em vários locais falar sobre isso, a prefeita de Quissamã se negou a fazer a adesão dos serviços de água e esgoto na modelagem feita pelo governo do estado. E ela decidiu por conta própria, através do SIDENF, que é o consórcio que ela preside, né, terceirizar a água e o esgoto do município de Quissamã, junto com 5 municípios. E ela fez uma treta, mas tão da feia, que choveram denúncias. E o que aconteceu? E eu avisei que isso ia acontecer, prefeita e vassalos. O Tribunal de Contas suspendeu a licitação do SIDENF para terceirização de águas e esgoto no município de Quissamã e nos outros municípios. Eu, como havia prometido, fiz a denúncia, a representação e faço, prefeita e vassalos, faço com nome, sobrenome e número da OAB, porque eu não me escondo, eu assumo aquilo que eu faço, né? Até porque eu tenho besunto, graças a Deus, e inteligência para fazer isso sem me esconder. E fiz uma representação ao Ministério Público. Mas o próprio Tribunal de Contas de ofício e também acatando uma outra representação da empresa AGE, também representaram ao Tribunal de Contas. E eu gostaria que você mostrasse aí, presunto, por favor, para a população ver. Tá? Essa aí é a representação do próprio Tribunal de Contas, tá? Que tem um órgão específico para cuidar dessas terceirizações de serviço público. E aí eu gostaria que você deixasse nessa tela aí, isso aí foi o estudo de mais de 1.000 páginas que Maria de Fátima contratou pelo SIDENF, né? Foi o estudo, o planejamento que ela e a equipe dela bolaram para terceirizar a água e fazer essa licitação de mais de R$1 bilhão. Eu vou repetir, essa treta está custando R$1 bilhão. E aí, em apertada síntese, ou seja, não precisou ler muito para que o Tribunal de Contas encontrasse ausência de plano municipal de saneamento, ausência falta, é uma vergonha atrás da outra. Eu leio, Gustavo, mas a gente lê com vergonha, né? A gente sente vergonha alheia e passa vergonha por tabela. Prefeita, olha...
Meu Deus do céu. A senhora, a gente sabe que a senhora não tem conhecimento técnico nenhum, né? Que a senhora patina em todos os quesitos com relação à gestão, mas isso é uma vergonha que realmente a senhora vai ter que botar no seu currículo Lattes. A ausência de plano municipal de saneamento, a ausência de definição do agente regulador, a ausência de publicação de demonstrações financeiras, olha só, né? Quer ganhar 1 milhão, mas não diz como e onde vai aplicar isso, né? Impropriedades na demonstração do resultado do exercício, taxa interna de retorno subavaliada, ausência de definição de tipos de receita e risco de compartilhamento de receita inadequado, ausência de previsão clara e adequada em sanções em caso de descumprimento de metas, ou seja, se a empresa descumprir o contrato, não tem punição, não é mesmo? É coisa de amigo para amigo que ela queria fazer. Queria não, quer. A ausência de periodicidade na verificação do indicador de nível de cortesia de qualidade percebida pelos usuários, ou seja, isso aí, traduzindo, são aquelas isenções para as pessoas que não podem pagar. Não estava bem claro quanto de isenção ia ser dado para a população. Estabelecimento das metas em desacordo com o Marco Legal de Saneamento Básico, uma lei que já tem, gente, a lei do Marco Legal é de 2014, não é isso? Tem mais de 10 anos, né? E prazo contratual indeterminado. Volta para mim, só um pouquinho. A gente sabe que boa parte da população dessa cidade não paga a conta de água. Eu estou falando dos moradores de Machadinha, eu estou falando dos moradores de Barra do Furado e eu estou falando de vários moradores de Santa Catarina. O que a prefeita quer fazer? Ela quer botar essas pessoas para pagar uma conta de água. Nós que já pagamos conta de água, vamos pagar uma conta de água dobrada, com um valor dobrado, e a prefeita quer criar uma taxa de cobrança de esgoto. O detalhe, e isso eu informei ao Ministério Público, é que ela sequer terminou as obras das estações de tratamento de esgoto da cidade. Eu informei ao Ministério Público que essa prefeita e seus vassalos perderam mais de 16 milhões de reais da Funasa, dinheiro público federal que deveria ser investido em saneamento básico na cidade. E eu informei ao Ministério Público o currículo dessa senhora que preside esse consórcio. Vamos adiante? Tem mais documento aí, não tem? Essa é a decisão do conselheiro de Tribunal de Contas, pelo deferimento da tutela provisória, tá? Determinando aí a suspensão da licitação e de promulgar, caso ela já tenha acontecido, de homologar o resultado da licitação e proibindo de celebrar contrato, sob pena de aplicação de multa inicial equivalente a 10 mil UF. Ou seja, se descumprir a ordem do tribunal, vai pagar multa e essa multa aí vai direto para o CPF dela. Próximo. Essa é a minha denúncia ao Ministério Público, está aí. Tá? As 2 primeiras páginas, tem 16 páginas. Essa é a outra denúncia da empresa AGEA, e representada pelo doutor Bruno Calfá. Maria de Fátima, bota para mim, a sua licitação foi para vala. Não só por mim e pelo próprio Tribunal de Contas, mas a senhora não sabe quem é Bruno Calfá. Ele é um exímio advogado, muito bom. E se a senhora não leu, tira um tempinho e lê a petição inicial dele, viu? A senhora vai se sentir muito prestigiada. Parabéns ao colega Bruno Calfá, que conheço, e é um excelente profissional. E fez uma abordagem épica nessa lambança aí que Maria de Fátima tentou fazer junto ao SIDENF. Bom, essa aí é lógico, né? Eles acatando, né? Porque acatando, né? E enfim, né? Essa briga aí você não pode comprar, prefeita, não mesmo, né? A senhora achou que ia se dar bem, né? 1 bilhão de licitação no eleitoral, né? Pois é. Então vamos lá.
Nós estamos agora... eu gostaria de falar do reajuste dos servidores. Por que eu vou falar do reajuste dos servidores? Porque a gente está no mês de fevereiro, e março é data base. E qual é a perda? Nós estamos no ano eleitoral, né? E, no mínimo, deve ser dado as perdas salariais dos servidores. E quais são, quanto está a nossa perda salarial? Bota aí, gente. 47,34%, deixa um pouquinho na tela, que é para os vassalos darem print. 47,34% de defasagem salarial. A prefeita descumpre a lei municipal que instituiu a database e, claro, aí a Constituição. O detalhe, volta para mim. O detalhe, servidores, é que vocês estão com uma perda salarial de 47%, não é isso? Mais de 47%. Isso importa em quase metade do seu salário, né? Mas vai chegar para vocês um outro presentinho da prefeita Maria de Fátima, que é o aumento da alíquota da contribuição para o Instituto Próprio de Previdência, cujo projeto de lei, que está aí, senhoras e senhores, está aí na sua tela, assinado por Maria de Fátima Pacheco, datado de 7 de dezembro de 2023. Esse projeto de lei já está na Câmara, claro, né, muito impopular, não sei quando vai entrar em pauta, mas esse projeto de lei passa o seu desconto para 14%, para todos. Então, eu quero deixar esse projeto de lei aí, quero que vocês me ouçam. Vocês estão vendo esse projeto de lei? Caso ele seja aprovado, ele estabelece uma alíquota fixa de 14% sobre a remuneração de contribuição de todos os servidores. Então, assim, cerca de 700 servidores concursados, aí eu estou dizendo de diversas classes, auxiliares de contabilidade, serviços gerais, administrativo, cuidadores, eletricistas, fiscais, merendeiros, enfim, eles perderão anualmente, em média, R$ 1.075 do seu salário. Esse valor é o que vai ser recolhido pela prefeitura para cobrir o déficit do IPMQ. Em determinadas situações, né, o servidor vai precisar contribuir com quase um mês inteiro de trabalho para pagar o IPMQ. E a anotação que Gustavo fez aqui para mim, que o aspecto mais severo dessa lei é que seu impacto será mais sentido, né, pelos servidores que ganham até 3 salários mínimos, categoria a qual pertencem quase 40% dos servidores concursados do município. Tá ok? Tá bom para você? Tá gostoso, servidor? Então, pois bem, servidores, eu gostaria de lembrar que vocês também perderam o FGTS. E eu gostaria de lembrar para vocês, a gente não tem esse vídeo aqui agora, porque eu não mandei botar em pauta aqui, mas a gente tem um vídeo da prefeita e do vice-prefeito prometendo a vocês que se vocês votassem sim na mudança de regime e na criação do Instituto, que nós ganharíamos 8% de aumento, que seria referente ao desconto do FGTS. Pois bem, isso nunca chegou. E vocês sabem muito bem disso. Então, eu avisei, não foi uma, não foi duas, eu ajuizei uma ação. Eu entrei com eu e o vereador Marquinhos de Mariquita, na época, entramos com um mandado de segurança, porque esse PMQ foi votado sem um cálculo atuarial que apontava um rombo, na época, de 286 milhões, que já está em mais de 300 milhões, não é isso, Gustavo? O rombo do IPMQ. E eu avisei. Eu durmo com a minha consciência muito tranquila com relação a essa manobra ardilosa que foi engendrada e materializada por Maria de Fátima Pacheco e Marcelo Batista contra vocês, servidores, que estão com mais de 47% de defasagem salarial. Bom, retomando a nossa pauta aí, já mostramos o PL dos 14% que vai tá indo para a Câmara para votar. Claro, vou votar contra e vou fazer o meu discurso. E eu gostaria de chamar vocês, servidores, para assistir essa votação na Câmara quando ela entrar em pauta. Tá? Vamos falar de uma coisa que aconteceu agora recentemente. A prefeita saiu de férias, saiu em férias no mês de janeiro e voltou antes do tempo. Um ineditismo. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, porque nada é sem motivo nesse governo. E aí, não, Alexandre, é porque tem um negócio muito feio lá e o vice-prefeito não quer assinar.
Eu falei, bom, então ela chegando, né, a gente vai ver já já o que é. Bota na tela. Essa é a transmissão, a interrupção das férias da prefeita, voltou antes do tempo, né? E aí foi publicado isso. Nós estamos falando de R$ 7.236.071,58. Mais de 7 milhões de reais contratados por dispensa de licitação na emergência para contratar serviços de natureza contínua. Quem tem alguma formação em administração pública ou em direito, ao olhar isso aí, se arrepia. Primeiro, porque a lei de licitações ela foi revogada, ela teve vigência até dia 29 de dezembro do ano passado. A lei que eles citam aí, 8666, ela foi revogada. Ela foi substituída por uma lei de 2021, que deveria ter sido posta em prática há muito tempo já, mas foram protelando e a partir de 2024 foi decidido, olha, essa lei vai ser revogada, a partir de agora as licitações vão ser feitas dessa forma. Pois bem, a prefeita fez um ato de dispensa de licitação. Você só faz isso quando existe alguma catástrofe no município. Teve enchente, caiu um raio, pegou fogo na cidade, né? Ou tem uma pandemia e aí precisa contratar profissionais na área de saúde com emergência, né? Porque você tem que ter vamos dizer assim, uma causa muito nobre para justificar a burla da licitação. Para você escolher alguém para contratar para prestar serviço. Pois fala. Não existe emergência por falta de planejamento. Prefeita, a frase é muito boa. Não existe emergência por burrice, por falta de planejamento, sabe? A gente sabe que existe uma emergência nesse seu governo porque a senhora se cerca de iguais, né? Mas não existe emergência por falta de planejamento. Então, se a senhora sabe que vai precisar de porteiros, de merendeiros ou de qualquer outros profissionais, que eu sou a favor que contrate, né, que terceirize, mas a senhora tem que ter um planejamento, porque assim, a cidade não ganhou 16 escolas agora, no ano de 2024. A cidade já tem 16 unidades escolares desde que a senhora chegou no governo, porque a senhora não construiu nenhuma escola. Aliás, a maioria das escolas foi construída no governo Armando e Otávio Carneiro. A senhora só pegou essas escolas para reformar e, aliás, a senhora reforma muito mal e porcamente, que eu vou falar aqui daqui a pouco, né? Então, assim, não existiu nenhuma excepcionalidade para a senhora estimar 7 milhões e eu gostaria de saber de onde tirou os 7 milhões também, porque é uma coisa que vai ser observada. Mas por quê? Porque é ano eleitoral. Nós estamos em 2024, em ano eleitoral. Então, ela pensou em fazer uma dispensa com um valor absurdo, chamou uma empresa parceira para fazer essa dispensa de licitação, para contratar pessoas e pagar aquele salário de bosta, desculpe o termo, que é o que paga para as pessoas. Não é mesmo? E aí, eu estou falando, daqui a pouco vai dizer, a vereadora é contra os empregos. A vereadora não é contra os empregos. A vereadora é contra as tretas, as tramóias e esses absurdos que são cometidos para favorecer a quem? Ao grupo político que quer se perpetuar no poder. Né? Então, por isso ela voltou antes. E ter que dar aqui um parabéns para o vice-prefeito, que foi malandro, né? E não assinou isso. E eu também não assinaria, e qualquer pessoa em sã consciência não assinaria uma bobagem dessa, né? Mas, claro, estarei comunicando isso aos órgãos de controle, porque é minha função. E, se não fizer, posso ser cobrada, inclusive por isso, e porque é absurdo, né? E a gente tem que zelar pelo dinheiro público, pelo emprego das pessoas, pela segurança no emprego das pessoas e, lógico, né, pela lisura nas eleições que estão se aproximando. Tá? Eu gostaria de mostrar também que a prefeita contratou uma empresa para dar curso de licitação por R$500 mil. Bota aí. Tá vendo aí? Essa empresa foi contratada para ensinar os funcionários públicos e os ASECLAs a fazerem a nova lei de licitações, que é a 14.133.
Eu não sei se esse curso está sendo eficiente, né? Porque eu acho que não, né? Diante do que a gente está vendo, eu acho que não. Vamos para Barra do Furado? Vamos lá? Barra do Furado. Já fechando, quase terminando a nossa live. Quantos minutos nós temos? 40, 50. Tá, a gente já está fechando a nossa live aí, mas eu não poderia deixar de fechar a nossa live sem mostrar a triste realidade de Barra do Furado. Ontem estive em Barra do Furado. E eu gostaria de mostrar para vocês a atual situação de Barra do Furado. Bota as imagens aí enquanto eu estiver falando, presunto. Esse é o banheiro abandonado. Para vocês que não vão muito à Barra do Furado, essa é a situação de Barra do Furado. Esse é o banheiro do quiosque lá da Barrinha. Não, o banheiro ali do perto do palanque de surf. Tá? Essas instalações já... Você vai passar, presunto? Tá. Nós vamos mostrar para vocês o palanque de surf, o banheiro lá de Barra do Furado. Isso tudo tá assim, do jeito que vocês estão vendo, largado, abandonado. Aquela obra lá desmobilizada do complexo Farol Barra do Furado, com várias invasões, tem várias invasões, as pessoas morando dentro das ruínas. Essa é a quadra que foi construída. Era para ser construída em 10 meses. Levou 1 ano e 6 meses para ser construída, custou 748 mil e ainda ganhou 19% de aditivo. Aquele aditivo, aquela história que o áudio da xícara, né, diz para a gente, conta para a gente para onde vai o dinheiro. Tá? E essa quadra, gente, está nessas condições. E eu gostaria de lembrar a senhora prefeita que olha só, esse telhado vai cair. A quadra está toda podre. Essa quadra não tem 2 anos. Olha o nível da obra do governo Maria de Fátima e olha o nível de conservação de uma obra nova. E vou falar, atenção Defesa Civil, depois não diga que eu não avisei. Eu estou mandando um ofício para a prefeita, aliás, já mandei o ofício para a prefeita com relação a essa quadra, o ano passado, e vou mandar de novo esse ano. Eu avisei das condições da quadra o ano passado e vou avisar de novo. E dessa vez vou comunicar à Defesa Civil, porque essa quadra precisa ser interditada. Olha as condições da quadra. Se bater um vento mais forte, esse telhado vai cair. E queira Deus que não tenha ninguém embaixo. Esse é o nível da obra da prefeita Maria de Fátima, que custou 748 mil reais e não tem 2 anos. Então, quando eu fiscalizo, vocês viram as condições da obra, né? Você veja se uma obra dessa pode estar nessas condições, sem ter 5 anos de uso. E dizer que a obra tem garantia de 5 anos. Eu estou esperando, prefeita, que a senhora notifique a empresa, se é que a senhora tem moral, né? Para notificar a empresa e ajuizar judicialmente algo contra a empresa, para que obviamente, reforme essa quadra e não ofereça risco à vida das pessoas, né? Quais vídeos que a gente tem mais aí? De Barra do Furado? Contrato. Mostra o contrato aí, por favor. Esse é o contrato com a empresa construtora Sérgio Porto, viu? Seu Francisco, que agora é controlador geral, aquele que assina tudo, né? Esse aí que fez um contrato com essa empresa da quadra podre que já está caindo. Estão aí os valores mostrando que nós pagamos 748 mil reais por essa obra, com mais um aditivo, e uma obra que deveria ser feita em 10 meses foi feita em 1 ano e 6 meses, como tudo no governo de Maria de Fátima. Obras caras, demoradas e porcas. Vamos embora? Essa é a minha indicação da reforma, que foi feita em setembro de 2023. Estou fazendo outra, né? E vou guardar esses documentos, né? Claro, me proteger, porque eu também sou cobrada pelas autoridades. Nossa. Agora vamos terminar a nossa live, não sem antes de terminar de falar dos quiosques, eu gostaria de falar o seguinte: ontem teve um grande showmício no clube, né? Nunca antes na história da cidade o retorno às aulas foi comemorado em clima de comício. Mas a prefeita Maria de Fátima Pacheco, com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, ontem promoveu um showmício para o retorno das unidades escolares.
E empolgada num palanque, ela disse para os professores que ela vai pagar o piso nacional da educação. Eu gostaria de falar para os professores desavisados, principalmente aqueles que estavam lá na frente aplaudindo de forma efusiva, que a prefeita não vai pagar o piso, né? Ela vai repassar o que o Ministério da Educação vai passar para o município para pagar a vocês, né? E dizer para esses professores que, se eles não sabem, a Maria de Fátima Pacheco está devendo o piso para trás-mente, como diria o Odirico Paraguaçu, né? Está faltando pagar o piso dos meses para trás. Eu gostaria de lembrar a você, professor, principalmente a você que aplaudiu, né, que Maria de Fátima tirou a sua regência e tirou o seu difícil acesso, se é que você não está se lembrando. Eu gostaria de lembrar a você, professor, principalmente a você que aplaudiu, que você está proibido de comer a sobra da merenda, porque a prefeita Maria de Fátima proíbe você de comer a sobra da merenda. Eu gostaria de lembrar a você, professor, principalmente a você que aplaudiu, que nessa cidade, como em todas as outras cidades, existe um plano municipal de educação. E que o nosso plano municipal de educação já previa a universalização do ensino integral do município há muitos anos atrás. E que essa prefeita incompetente está há 7 anos no poder e não tornou todas as nossas escolas em ensino integral. Eu gostaria de lembrar a você, professor, principalmente a você, professor, que aplaudiu, que Maria de Fátima, em 2 últimos eventos da educação, gastou 7 milhões de reais, torrou 7 milhões de reais da educação em eventos, inclusive contratando shows superfaturados. E eu gostaria de lembrar a você, professor, que você é um profissional que inspira crianças, jovens, o presente e o futuro do nosso município. E que eu espero, e agora eu falo pessoalmente, eu espero muito de um professor que ele, no mínimo, tenha a dignidade de enxergar o que é fato. Eu gostaria, professor, que você enxergasse, você que está numa sala de aula climatizada, que você enxergasse que o seu colega do CIEP está na sauna de aula, numa reforma que custou milhões, e até hoje os aparelhos de ares condicionados não funcionam. Eu gostaria de lembrar a vocês, professores, que bateram palmas, que as crianças passaram e ainda passam por dificuldades extremas por não ter material escolar. Eu gostaria de lembrar a vocês, professores, que vocês ainda não receberam os R$300 para comprar o material didático e que vocês têm que tirar do bolso dinheiro, talvez não vocês que aplaudiram, mas boa parte e a maioria dos professores tem que tirar dinheiro do bolso para comprar material escolar. E eu gostaria de lembrar tudo isso a vocês, pedindo a vocês que vocês fizessem uma reflexão sobre os indicadores de qualidade de ensino do município. Façam uma reflexão, façam uma pesquisa e vocês vão constatar que no governo Maria de Fátima, nossos indicadores de qualidade de educação desabaram. Vocês não são uma classe desinformada, vocês são uma classe informada. E aí, bota a foto, porque eu tenho que responder esse cidadão. Esse cidadão, que é um vereador, ontem, nesse showmício da prefeita, disse o seguinte, chamou a oposição de bolas murchas, pois a prefeita sempre pensou no melhor para o magistério. Esse cidadão que está passeando com o cachorro da prefeita. Volta para mim. Eu quero responder esse cidadão e dizer que eu sou oposição, sim, com muito orgulho. Sou oposição aos desmandos, sou oposição aos desvios, sou oposição às injustiças, eu sou oposição às tretas, eu sou oposição às maracutaias e eu não recebo nada em troca para usar antolhos e bajular a prefeita. Até porque, na função de bajulador, qualquer um pode ser. Mas para fazer o que eu faço, não é qualquer um que pode fazer. Fica a dica. E eu vou responder no plenário também. Vamos lá? Vamos falar lá de Barra do Furado? Na semana passada, o prefeito em exercício e o secretário de obras foram inaugurar 3 churrasqueiras. 4 churrasqueiras, né? Umas 4 churrasqueiras
lá em Barra do Furado, numa área de preservação ambiental. O detalhe, Quissamã, é que essa área onde foram instaladas as churrasqueiras é uma área de preservação ambiental. E o pior ainda, nessa área foram construídos uns quiosques no governo do ex-prefeito Armando Carneiro, do qual eu mando um beijo, um abraço para o meu querido ex-prefeito Armando Carneiro, que incomoda muita gente, né? O ex-prefeito Armando Carneiro, e eu participei desse processo, nós construímos ali quiosques, né? Tudo de acordo com os órgãos ambientais, com autorização do SPU, que é o Serviço Patrimônio da União, da SERLA, né, que é o órgão ambiental estadual. Os quiosques foram confeccionados em madeira de reflorestamento, obedecendo todos os critérios e um projeto aprovado por esses órgãos ambientais. O detalhe é que esses quiosques estão abandonados. Estão vandalizados e sendo ocupados por pessoas que entram para fazer uso de drogas, inclusive. Nessa chamada barrinha, não tem nenhuma programação musical, não tem nenhum show, como nos governos de Armando Carneiro tinha, para atrair as pessoas para aquele local para consumirem nos quiosques. O que é pior, os poucos quiosques que eu vi funcionando, que foram 2, estão funcionando em situação precarizada, sem água, sem chuveirão não funciona, sem nenhuma condição de funcionamento e sem nenhum apoio do governo municipal. E aí, esses bonitos vão para lá para inaugurar 3 churrasqueiras e 3 banquinhos. Bota o vídeo. Estamos aqui em Barra do Furado para entregar mais um espaço de lazer para nossos turistas, para que possa também trazer uma melhor qualidade de vida também para os moradores de Barra do Furado, onde foi uma indicação do vereador Cássio Reis e o secretário de obra veio aqui para estar executando esse trabalho. Toninho, você que está à frente desse trabalho aí na Secretaria de Obra, como você vê essa evolução em todos os aspectos do nosso município na relação em bem-estar da nossa população? Bom, Marcelo, nosso prefeito em exercício, vereador Cássio, estamos aqui em Barra do Furado hoje. É uma grande obra que eles foram, né, inaugurar, que vai promover um bem-estar muito grande para a população. Agora, bota as imagens que a gente fez ontem lá dos quiosques. Isso eles não mostram, mas a gente mostra. Esse é o lugar que eles construíram as churrasqueiras. Vocês estão vendo aí as churrasqueiras? Isso é uma área de proteção ambiental. Os quiosques estão fechados, vandalizados, quebrados, sem qualquer investimento da Secretaria de Turismo ou da Secretaria de Cultura e Lazer, no que se refere à promoção de eventos e lazer. Os banheiros quebrados, sem água no chuveirão, sem água inclusive nos quiosques. Dessa forma aí. Essas são as churrasqueiras, que é uma grande ação do governo de promoção de lazer, né? Essa obra que eles foram inaugurar e essa é a situação dos quiosques. O mesmo prefeito em exercício que vai lá inaugurar a churrasqueira não viu e não fez nada com relação à situação desses quiosques. O mesmo governo que se preocupa em comprar e instalar churrasqueiras e acha que isso é uma grande ação de saúde, de bem-estar, de lazer, de entretenimento, de qualquer outra coisa que eles queiram dizer, é o governo que fecha os olhos para o entorno, para uma Barra do Furado abandonada, para uma Barra do Furado onde o esgoto está sendo lançado no Rio do Espinho, para uma Barra do Furado onde os jovens não têm qualquer opção de lazer, para uma Barra do Furado onde as pessoas estão condenadas ao caos em todas as áreas. E a gente vai falar da saúde também na próxima live. Então, eu estou mostrando para vocês o que estava no entorno deles, mas isso eles não mostram. Mas a gente mostra, porque a gente foi no mesmo local, para dizer que o importante, senhor vice-prefeito, senhor secretário de obras, não são as churrasqueiras, não. O importante é vocês reformarem os quiosques, vocês licitarem esses quiosques e vocês e obviamente que sejam pessoas de Quissamã e vocês fomentarem o desenvolvimento econômico e a geração de emprego através de trabalho.
não é de picanha e cerveja e churrasqueira. Porque dessa política nefasta, o Brasil, o Estado e a cidade já estão de saco cheio. Então, eu estou mostrando a vocês o que eles não mostraram. A situação caótica dos quiosques, onde eles foram lá e colocaram 3 churrasqueiras. É o programa novo do governo, é Minha Churrasqueira, Minha Vida. Volta para mim. Volta para mim, o pessoal já viu. Esse é o governo do acolhimento da cidade sustentável. Primeiro lugar em sustentabilidade, esse título que eles compraram de uma ONG lá de São Paulo, né? Primeiro lugar em sustentabilidade. É o governo que lançou o programa Minha Churrasqueira, Minha Vida. Gente, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho e até daqui a 15 dias, se essa semana agora, carnaval, a outra, nós vamos voltar mostrando aí a Quissamã de verdade e as obras inacabadas desse desgoverno. Um abraço, fiquem todos com Deus. Minha camisa linda, Maria Luísa, linda camisa. Obrigada, Thiago, que me presenteou com essa linda camisa aqui com a nossa bandeira de Quissamã. Tchau, um abraço.